Estamos de regresso ao inferno e na minha companhia já está o convidado de hoje, o vice-presidente da ONG Transparência e Integridade, Paulo Moraes. Bem-vindo, Paulo. Está de regresso ao inferno, ou melhor, está de regresso ao inferno do Canal Q, assim é que é, e é a sua estreia neste inferno particular. E eu queria começar por lhe perguntar o óbvio. Quando esteve cá no programa O que Fica do que Passa, a sua entrevista fabricou um vídeo viral, uma coisa que se espalhou a grande velocidade, e eu queria lhe perguntar como é que isso se consegue sem usar gatinhos fofinhos lá pelo meio. Pois, muito obrigado pelo convite. Pois não faço ideia, mas o que julgo que faz com que algumas mensagens, enfim, de que eu sou portador, passem bastante, é porque acabam por ser infelizmente raras. O grande problema em Portugal é que há pouca gente a falar a verdade e a dizer o que pensa, de maneira que quando isso acontece, e perdoem-me a imodéstia, mas julgo que será esse talvez a novidade. A novidade é verdade. O grande problema é que em Portugal dizer coisas óbvias já é revolucionário. E, portanto, quando se diz o óbvio, parece que é uma coisa extraordinária. É verdade. Nós temos uma opinião pública uma opinião publicada, abrangendo também as televisões, muito plana, que diz mais ou menos as mesmas coisas, usando uma outra palavra diferente, e um discurso como o seu, que é assim um bocado... faz uma disrupção. Porque a opinião pública está contaminada por um discurso oficial que diz que os portugueses andaram a gastar muito acima das suas possibilidades. Os portugueses é um bando de malucos que andam a comprar telemóveis, férias e por aí fora. Então levaram o país a este estado e agora têm que ser castigados. E como é que se chama o castigo? Austeridade. Pois isso são duas mentiras absolutas, e por isso eu falo tanto e tão combatentemente, combate, passa a redundância, estas mentiras. Sim. Primeiro, porque os portugueses nem andaram a gastar acima das suas possibilidades, nem têm que ser castigados, nem a solução é a austeridade. Por isso é importante que haja vozes, como a minha e naturalmente outras bem mais avisadas e com outra dimensão, que expliquem que esta, digamos, ideia dominante, este discurso do sistema que diz que os portugueses têm que ser castigados... Punta Cana, fazer férias e compraram LCDs... É mentira. Claramente, a dívida em que nos encontramos e a crise só tem um responsável, que é a corrupção de que somos vítima há 20 e tal anos. Porque, repare, a crise tem dois aspectos, dívida pública e dívida privada. Certo. A dívida pública foi feita com quê? Como é que se criou esta dívida pública? Porque os partidos enxamearam a administração pública de bois e que depois, obviamente, recebem salário no fim do mês, são incompetentes e têm que ser pagos. Criaram-se fundações, institutos, empresas municipais falidas. Observatórios, não é? Há pouco houve uma notícia sobre observatórios. Criaram-se não sei quantas estruturas na administração. E na administração tradicional, nas novas estruturas, nas estruturas fantasma, inevitavelmente meteu-se lá milhares e milhares de pessoas que, obviamente, têm que ser pagas e custam dinheiro. Portanto, é um regabof completo. Mas ainda muito pior que o regabof foi a corrupção. Ao longo de 20 anos foi um fartar vilanagem de roubar o dinheiro aos portugueses. Foi uma Expo 98 que começa por ser a recuperação de um espaço degradado e industrial. Recuperação urbana, não é? Que seria da zona oriental. Agora, eu pergunto, como é que recuperando uma zona que está completamente degradada, permitindo a construção ali de projetos imobiliários que geraram milhões e milhões e mais-valias, como é que no final este projeto dá prejuízo? Mas este foi o primeiro, depois foi a Ponte Vasco da Gama, e foi o Euro, e foi, enfim, todo um conjunto de projetos em que sistematicamente houve corrupção, houve roubo, e naturalmente que com tanta gente a roubar, e a roubar tanto ao longo de 20 anos, inevitavelmente as contas tinham que chegar a esse estado. Mas deixe-me só concluir em meio minuto. Isto foi a dívida pública. E outra componente da crise qual é? A dívida privada. E foram os telemóveis e as férias, nada disso, porque quando a crise se inicia em 2009, 70% da dívida privada era dívida imobiliária, portanto resultava de especulação imobiliária. Por isso, os portugueses... Os empréstimos para a compra de casa, não é? Não, pior que isso, negócios imobiliários em que promotores imobiliários com capacidade de domínio sobre os partidos e sobre as câmaras e por aí fora conseguiram comprar terrenos a 10 tostões e a vender a milhões. E vender a milhões com que mecanismos? Desde logo porque controlavam as câmaras, permitiam pegar em terrenos que eram rurais e transformá-los em terrenos urbanizáveis. E depois uma de três coisas acontecia, que era... ou faziam casas, vendiam, ganhavam nos terrenos margens de 1000%, margens que só se conseguem em Portugal no tráfico de droga, e ganhavam estas margens e venderam as casas, em média, isso já está estudado, 40% acima do seu real valor. Ou então, situações havia em que as casas nem sequer eram vendidas, mas porque esses cavalheiros sabiam que ia passar ali um equipamento público qualquer,
valorizavam previamente os terrenos para depois terem expropriações pagas a preços artificialmente inflacionados. Bom, e depois ainda há o terceiro dinheiro caso. artificial que está Absolutamente. a circular. Depois ainda há uma terceira situação verdadeiramente mafiosa, de tríades mafiosas constituídas por promotores imobiliários, autarcas e banqueiros, em que o promotor imobiliário comprava um terreno agrícola, transformava-o com a conivência do autarca em terreno urbanizável, mandava fazer um projeto sabendo que não se ia construir lá nada e chegava ao banco e conseguia um financiamento 40 vezes superior ao valor inicial do terreno. O que é que deu origem a este tipo de fenómenos? A uma enorme bolha imobiliária que existe na banca portuguesa e neste momento vai o Estado português pedir parte do empréstimo da Troika para tapar uma bolha imobiliária porque andaram portugueses a fazer tráfico de terrenos enganando, no fundo, todos os portugueses. E é preciso garantir que o sistema financeiro não vá abaixo, supostamente, não é? Não, ele em baixo já está. Ele em baixo já está. O sistema financeiro está em baixo, há uma enorme bolha imobiliária, há uma total imparidade entre o valor patrimonial dos terrenos e o valor dos financiamentos dos projetos imobiliários, e agora os portugueses vão pagar isto tudo. Ou seja, verdadeiramente, os portugueses só compraram telemóveis, férias e essa história semite que andaram a gastar acima das suas possibilidades, vale, e já estou a ser generoso, 15% da crise. Os restantes 85% têm apenas uma origem, chama-se corrupção. Chama-se corrupção. O Paulo Moraes já teve uma declaração que eu diria que foi bombástica, porque disse que o principal centro de corrupção em Portugal é o Parlamento, que é aquele grupo de deputados, na prática, que vai aprovar o próximo orçamento do Estado. E ainda pensa da mesma maneira? Já disse isto há umas semanas e pergunto se mantém a mesma opinião. Não sou só eu que penso, quer dizer, os portugueses interrogados sobre essa matéria acham que a corrupção cresceu imenso nos últimos 3 anos. A opinião pública portuguesa acha isso, 83% dos portugueses acham que a corrupção cresceu enormemente nos últimos 3 anos e acham que as principais entidades que mais revelam comportamentos corruptos são o Parlamento e os partidos políticos. Ou seja, as entidades que deveriam dar-nos esperança de que iam alterar este estado de coisas são, afinal, eles os mais corruptos. Como é que um deputado pode pôr em prática a corrupção? Explicando assim de uma forma sucinta. Bem, que tipo de instrumentos de corrupção, digamos assim, estaríamos aqui a falar horas e horas. Simples, mas o maior problema está, desde logo, na própria concepção e na forma como funciona o Parlamento. É assim, se nós chegarmos hoje à Comissão Parlamentar que controla o trabalho e a segurança social, temos como presidente um senhor deputado que se chama José Manuel Canavarro, que é simultaneamente presidente dessa comissão e trabalha como consultor do Montepio Geral, que é um banco cuja atividade se dá justamente na área da solidariedade. Portanto, quando há esta promiscuidade, um deputado com estas características está simultaneamente nas condições de, enquanto deputado, fiscaliza o Ministério que atribui subsídios e benesses às empresas onde ele trabalha. Portanto, está inquinado. Absolutamente. Nós tivemos também um deputado do PS que em tempos acompanhava as questões do trabalho e que aparentemente era consultor de empresas na área do trabalho temporário. Mas isso é sistemático. Eu dei este exemplo, enfim, mas vamos à Comissão Parlamentar da Agricultura e os seus deputados que controlam o Ministério da Agricultura, como o Sr. Deputado Manel Isaac, simultaneamente é deputado, controla o Ministério da Agricultura, que por sua vez é a entidade que tutela e permite que sejam atribuídos subsídios às empresas de que ele é gerente, etc, etc. Ou seja, em quase todas as áreas do Parlamento, nomeadamente nas áreas em que há maior relevância económica, como é óbvio, há conflitos de interesses. Há conflitos de interesses. Agora, como é que é possível? O que eu não percebo é, primeiro, porque é que estas pessoas não têm vergonha? É isso que me custa a perceber. E depois, já que eles não têm vergonha, pelo menos que a Comissão de Ética, a Presidente do Parlamento ou o Presidente da República tivessem o bom senso de perceber que uma pessoa não pode, ao mesmo tempo, ser fiscalizador de uma determinada atividade em que tem interesse. Eu julgo que isto parece-me óbvio. Mas, enfim, isto tem sido a história de Portugal nos últimos anos. Eu poderia dar imensos exemplos, mas aquela que é hoje a mais preocupante do seu ponto de vista da incidência no Parlamento, no orçamento, que é os juros da dívida pública e as parcerias público-privadas, que tanto se fala e que têm que ser claramente reduzidos. Quem é que controla hoje o sistema das parcerias público-privadas a nível dos privados? Todos aqueles que foram, ao longo do tempo, ministros das obras públicas e conceberam os próprios projetos. Nós vemos a primeira parceria público-privada em Portugal. Na altura chamava-se Project Finance, ainda tinha assim um nome mais pomposo. Nome estrangeiro. Exatamente.
foi Joaquim Ferreira do Amaral. Joaquim Ferreira do Amaral concebe um negócio e hoje é presidente da Lusoponte, o ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva. Mas quem foi o ministro das Obras Públicas de Guterres? Jorge Coelho. Onde é que ele está hoje? Como presidente executivo da Motengil, que é a empresa de maior dimensão no negócio das parcerias público-privadas. E quem foi o ministro das Obras Públicas de Durão Barroso? Luís Valente de Oliveira. E onde é que ele está? Também na Motengil, a controlar o quê? As parcerias público-privadas. Ou seja, e poderíamos continuar... Então, um ciclo vicioso, não é? Ou seja, todos aqueles que estiveram nos governos a conceber projetos e parcerias público-privadas, depois foram para os privados beneficiar dos negócios que eles próprios conceberam enquanto agentes públicos. Isto é inconcebível. Portanto, assim é fácil dar lucro, não é? Não, isto é a mesma coisa que numa empresa em que alguém é diretor de compras, fazer os negócios de tal forma, sabendo que amanhã vai ser diretor de vendas da empresa que anda a comprar neste momento produto. Isto é uma vergonha. Pronto, parece que é um negócio bem feito. Paulo, estamos mesmo a terminar o nosso tempo de inferno. Queria só satisfazer uma curiosidade, que é saber se gosta de andar de Renault Clio ou se prefere outros modelos de automóveis. Sabe, eu ando no meu carro, eu e a minha mulher temos 2 carros, andamos em carros que compramos com o dinheiro do nosso trabalho e acho que quando as pessoas adquirem os carros com o dinheiro do seu próprio trabalho, podem comprar os carros que quiserem, Porsche, Ferraris, etc. Quando andam a gastar o dinheiro do povo, devem ter cuidado aos restaurantes onde vão, os carros que utilizam, etc. Porque, em particular, numa fase em que há tanta gente com tanta dificuldade, deve-se ter cuidado com determinados sinais exteriores de riqueza. Eu recordo que há uns anos, nos anos 80, e eu sou do Norte, como sabe... Sim. Nota-se um travozinho qualquer na sua voz que o indica. Havia muita gente que se ofendia, e bem, e que se escandalizava, porque havia industriais da têxtil que tinham um triste hábito, que era ter os salários em atraso e comprar Ferraris. Isto era inadmissível. Pois agora, os empresários da têxtil já não compram Ferraris, mas há na vida política quem tem esse tipo de comportamentos, que é baixar os salários aos funcionários públicos e comprar carros melhores. Isto é inadmissível, é uma postura de empresário da têxtil dos anos 70 do norte de Portugal, e eu acho que este tipo de comportamentos não são admissíveis. Obviamente os ministros e os deputados e os dignatários da vida política têm que andar de carro, mas não podem andar a ostentar no momento em que fazem os outros sofrer. Muito bem. Paulo Moraes, muito obrigado por ter vindo ao Inferno.